Pois é, mas não estou feliz com o que está acontecendo no Brasil. Em primeiro lugar, por causa do Supremo Tribunal Federal. Esse antro, né, essa caverna, acaba de dar um golpe contra o Estado de Direito no Brasil. Por um motivo muito simples. Quem faz a lei é o poder legislativo. O poder judiciário não tem poder de fazer lei. Recentemente, esse mesmo Supremo Tribunal Federal inventou um dispositivo de defesa inexistente na lei. A lei da delação premiada e a Constituição não autorizam o Supremo a ter dado a Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, o cancelamento de sua condenação pelo juiz da Lava Jato, então Sérgio Moro, porque o juiz não se lembrou de dar a ele mais tempo para apresentar os seus argumentos de defesa, tendo direito a consultar o que dele disseram os delatores premiados, réus na mesma ação. Bom, você pode dizer, isso é justo. Não sei se é justo, o que eu sei é que não há na lei. Não há na lei, o Supremo não pode inventar. O Supremo não pode inventar lei. O Supremo pode interpretar a Constituição. Pois é, mas aí o Supremo agora, ontem, divulgando por baixo dos panos que, mais uma vez, ia desmoralizar a Lava Jato, deu o mesmo privilégio a um gerente da Petrobras. Ou seja, são os bandidões de estimação do Supremo. O Supremo não tem vergonha na cara e não respeita o mais elementar dos seus poderes, que é o poder de interpretar a Constituição e as leis e não de inventá-las. Quem faz a lei é o poder legislativo. Então, essa ignomínia foi praticada pelo Supremo inteiro, com uma maioria espetacular. Veja bem, 7 já votaram a favor disso. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, que votaram mesmo, e o Dias Toffoli, que disse que vai votar na quarta-feira em respeito ao Marco Aurélio, que fugiu do trabalho, se mandou no meio da sessão e não votou. E aí o presidente do Supremo, em vez de repreendê-lo, mandá-lo sentar-se e votar, em homenagem a um amigo que vai por motivos pessoais não explicados sair da sessão, eu vou votar depois dele como convém a um presidente. Conviria a um presidente manter o mínimo de disciplina nessa zona de baixo meretrício que virou o Supremo. Pois bem, o pior é que as consequências disso são completamente imprevisíveis. Pelo seguinte, da mesma forma que o Bendini, o gerente da Petrobras, foi beneficiado, mas não se sabe se outros, como por exemplo o Lula, o serão, por um motivo muito simples. Em primeiro lugar, é que cada caso é um caso individual e vai provocar novo julgamento do Supremo. Em segundo lugar, porque existe um instituto do direito penal que proíbe o advogado de apresentar um argumento que ele tem esquecido de ter usado antes da condenação do seu constituído. É o caso. O Lula já foi condenado. Ninguém se lembrou disso e os advogados de Lula sempre estão atentos a quaisquer possibilidades de defesa, simplesmente não lembraram dessa possibilidade de criar uma lei nova através de seus amiguinhos, dos seus compadritos lá do Supremo, e não recorreram a isso. Outros certamente não o terão feito, e esses terminarão não tendo direito. Quem me advertiu para isso foi o meu amigo Zé Paulo Cavalcante Filho, que foi ministro da Justiça do Sarney, foi membro da Comissão da Verdade da Dilma, e que foi um dos notáveis chamados pelo Tancredo Neves para escrever a nova Constituição que terminou sendo aprovada em 88, sem aproveitar a colaboração desses notáveis. Pois bem, os jornais todos caem no erro de, a partir das conversinhas de café e de corredores com os ministros, incluírem a Lava Jato nas suas manchetes. A Lava Jato está sendo desmoralizada graças a essa atitude absolutamente anormal dos senhores ministros do Supremo, que agem
como se fossem sócios, cúmplices desses bandidões que eles protegem. Eu quero lembrar, aqui, ó, vamos aqui, um por um, né? Alexandre de Moraes, nomeado por Temer. Temer vai para Oxford, diz que volta, mas vai ficar em casa esperando a Polícia Federal aparecer para prendê-lo. Rosa Weber, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, nomeados por Lula. Gilmar Mendes, por Fernando Henrique. Celso de Mello, pelo José Sarney. E Dias Toffoli, por Lula, que votará quarta-feira, né? Edson Fachin, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso foram nomeados por Dilma, também do PT. E Marco Aurélio, como eu já disse, nomeado pelo primo Collor, resultado de nepotismo, que ele tanto cobra do Bolsonaro, porque está querendo nomear o filho embaixador em Washington, também vai votar, então vai ser um resultado de 8-3. É uma vergonha, isso é uma ignomínia. Pior ainda, um desses votantes, o senhor Ricardo Lewandowski, tem se comportado de uma forma absurda. O mesmo Zé Paulo que eu citei, ele escreveu um artigo brilhante um dia desses sobre a ideia do Rui Barbosa quando inventou o Supremo Tribunal Federal na primeira Constituição da República. Rui Barbosa era um grande admirador do imperador Dom Pedro II e achava o máximo o fato de Dom Pedro II agir como poder moderador entre Luzias e Saquaremas, liberais e conservadores, né, no Segundo Império. E então ele inventou um órgão colegiado, que tem que agir como colegiado. Ao longo dos anos, esse órgão se transformou um tirânico órgão monocrático. Como escreveu Felipe Recondo no seu livro sobre o Supremo, 11 Supremos diferentes. Como escreve sempre o maior especialista do Supremo que eu conheço, que é o pernambucano Joaquim Falcão, não há um Supremo só, há 11. Pois bem, o senhor Lewandowski é a favor, ou melhor, é contra a jurisprudência do próprio Supremo, da qual ele participou como voto vencido, que permite que um juiz autorize o começo de cumprimento de pena de um condenado quando ele é condenado pelo colegiado e não por um juiz singular, ou seja, na segunda instância. Dias Toffoli propôs que isso fosse a terceira instância, para dar tempo para soltar o Lula, né, que é o ídolo dele, aquele que sustentou a vida inteira dando empregos no PT a ele, né? O resultado é que continua sendo a mesma jurisprudência, por 6-5, com resultado apertado, mas uma maioria, né? Eu aprendi na escola que 6 é mais do que 5. E o senhor Lewandowski parece que não aprendeu. Ele aproveitou a votação ontem, desse absurdo, para propor outro. Ele está entregando ao presidente, seu cúmplice, 80 casos em que ele, com decisões monocráticas, autorizou que presos condenados em segunda instância fossem soltos, tivessem habeas corpus. Se ele tivesse o mínimo de vergonha e o presidente o mínimo de autoridade, ele estaria expulso do Supremo por descumprimento de um acórdão, de uma decisão colegiada do plenário, né? Segundo o meu amigo Roberto Oliviano, promotor de justiça, doutor em Direito pela USP e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, isso aí é um garantismo de impunidade, né? Um garantismo de respeito a réus e, igualmente, a proteção das vítimas, ontem não devidamente consideradas, indo-se muito além da interpretação da vontade